Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Meu nome é Renato Brandão e este é o Renato Brandão Live. A gente está começando mais uma transmissão diretamente de Tóquio, onde são 19 horas. No Brasil são 7 horas da manhã e em Washington são 6 horas da manhã. Mais cedo ainda que o Brasil. O pessoal do Brasil reclama que tem que acordar cedo, mas a nossa convidada de hoje está lá nos Estados Unidos e ela acordou cedinho para conversar com a gente. É a querida Karina Almeida, que vocês vão conhecer melhor daqui a pouquinho. Olha que linda. Ela morou aqui no Japão um tempão, ela foi jornalista, ela ainda é jornalista, mas agora está trabalhando mais como professora de português, e a gente vai ficar sabendo dessa trajetória super interessante dessa mulher inteligentíssima, linda, essa mineira de Belo Horizonte, que passou pela nossa vida aqui em Tóquio e deixou muitas saudades. Bom, pessoal, como vocês sabem, o Renato Brandão Live está sempre no ar nos sábados às 19 horas. Vou repetir os horários: 7 horas da manhã do Brasil. Vocês podem assistir depois, mas o legal é assistir ao vivo, porque aí vocês podem participar, podem mandar mensagens. E eu quero que vocês mandem também sugestões das pessoas que vocês gostariam de ver aqui no Renato Brandão Live. Eu tenho aqui os meus convidados, né? Estou sempre entrando em contato com bastante gente bastante interessante, que eu acho que é interessante para vocês também. Mas o mais legal é vocês sugerirem também, porque eu acho que essa live é de vocês, né? Inclusive, as perguntas que vocês fazem, se a gente não consegue responder durante a entrevista, eu faço questão de entrar depois, responder uma por uma. Eu acho que os meus convidados até agora têm feito isso também. Tenho certeza que a Karina vai fazer, porque as perguntas são super importantes para a gente, mas nem sempre dá para a gente responder durante a live, né? Porque a gente está assim, envolvido na conversa e para a conversa fluir melhor também, às vezes eu prefiro não ficar interrompendo muito, né? Mas vocês podem mandar que a gente vai responder devidamente no momento certo e a gente não deixa nenhuma pergunta sem ser respondida. Estou conversando um pouquinho também para deixar o pessoal entrar, porque geralmente o pessoal se atrasa um pouquinho, né? Então esses 2, 5 minutos no comecinho, a gente bate um papo aqui para dar tempo para o pessoal entrar e eu vou chamar a nossa convidada. Então, eu vou falar um pouquinho dela, né? A Karina Almeida, que hoje é Karina Almeida Murray, né? Ela está morando lá nos Estados Unidos já faz alguns anos e é uma experiência que é parecida com a minha no sentido assim de ter morado em mais de 2 países, né? Porque geralmente a gente sai do nosso país, vai para outro e mora lá. E no meu caso eu morei na Inglaterra, depois morei na Austrália, agora estou morando aqui no Japão. E a Karina está no terceiro país dela, né? Porque ela saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos e agora, quer dizer, foi para o Japão, né? Onde ela ficou aqui um tempão e agora está lá nos Estados Unidos, né? E são choques culturais, são assim renascimentos. Na verdade, eu recomendo essa experiência para qualquer pessoa que tiver oportunidade de fazer isso. Eu acho que é a melhor coisa. Claro que não é uma coisa fácil, né? Na verdade, eu acho que é um privilégio que a gente teve. Assim, não foi uma coisa que eu planejei também, mas eu acho que é recomendável pelo seguinte: cada vez, né, que a gente vai para um outro país, é um choque, né, assim, para o nosso sistema, para nossa cabeça, para tudo, né? Mas é um choque positivo, eu acho, porque faz você se questionar, faz você se reinventar, né? E comparar, né, as experiências que você teve no seu país natal com outro país. E, claro, aprender o idioma, né? Tudo isso eu acho que é um exercício maravilhoso. Assim, eu sempre recomendo para jovens, principalmente para meus alunos universitários, estude idiomas, porque eu acho que o aprendizado de idiomas é uma coisa para a cabeça da gente fenomenal, assim, em termos de deixar a nossa cabeça ativa. Inclusive, eu acho que vocês devem saber isso, né? Mas eu tive já muitos alunos idosos de inglês que aqui no Japão, né, que vieram estudar inglês como pedido do médico, né? Porque você estudar um idioma, principalmente na terceira idade, mantém o seu cérebro ativo, né? É uma coisa super importante, assim, que ajuda a gente a não ficar com essas doenças terríveis que tem por aí, né? Alzheimer e tudo. Claro que não tem nenhuma garantia também, mas parece que esse exercício, né, de você continuar sempre aprendendo é muito importante. E eu vejo isso, né? Essas pessoas, por exemplo, estão parando de ler, né? Então eu conheço assim pessoas jovens também que às vezes falam: eu não consigo ler, eu começo a ler, perco o interesse e tal, porque a internet, né, gente, é um perigo. A gente fica aqui no telefoninho, né, no celular, no computador e a gente para de pensar, né? Para de usar o cérebro daquela maneira mais profunda, digamos assim, mais significativa, né? Eu acho que tem que usar o cérebro de uma forma
assim, que desafia, né, que cria, assim, procurar uma dificuldade, como o corpo da gente, né, quando você faz um esporte, assim, você tem que, se você vai na academia, tal, você tem que aumentar o peso, você tem que, assim, puxar, né, o seu limite, ir além do seu limite, para poder ter resultado, né, e a mesma coisa o cérebro da gente, né, se a gente fica muito passivão aí, assistindo televisão, olhando só para o computador, o nosso cérebro vai ficando meio embolorado, assim, né, vai ficando meio esquecido. Bom, deixa eu ver aqui, parece que já tem bastante gente aqui entrando, então, boa noite para todo mundo que está entrando aqui, bom dia para o pessoal que está aí no Brasil, obrigado de participar. Eu acho que já dá para chamar a Karina, será que ela está por aí? Oi, Oi, Karina, que linda, tudo bem? Que saudades. tudo bem? Adorei essa introdução aí. Você exagerou um pouquinho nessa lindeza toda que você falou que eu sou. Ah, eu acho que isso quem vai julgar são o pessoal que está assistindo aí, porque eu acho que todo mundo vai concordar que você é linda de morrer, sempre achei. Meu Deus, eu vou ficar Linda, vermelha. elegante, inteligente, Ai, é, positiva, simpática. Nossa, todo mundo fala isso de você. Assim, eu vou a ficar gente... vermelha, sou tímida, eu sou jornalista, mas eu trabalho mais nos bastidores, então fico um pouquinho tímida na câmera. Mas eu Mas tô olha, a gente, falando sério, a gente morre de saudades, viu? Assim, você deixou um buraco enorme aqui no Japão, assim a gente não tinha tanta convivência, né? Mas porque, né, a gente sempre mora longe, aqui em Tóquio é difícil, tá? Mas as poucas vezes que a gente se encontrou sempre foi tão legal, né? E a gente até chegou a fazer umas aulinhas de inglês, né? Lembra? nossa, foram ótimas. Eu super recomendo. Renato, professor de inglês também, viu, gente? É maravilhoso. Né? Aprendi muito com você. Obrigado, imagina, você que era uma boa aluna. Ai, gente, olha, e você falou aí de acordar cedo, então Sim. foi um prazer enorme acordar cedo para participar dessa live. Assim, fiquei super feliz com o convite, super lisonjeada, né? Imaginei isso, não tô mais no Japão, ele não esperava esse convite, fiquei super feliz. Uhum. E eu adoro o Japão, adoro você, adoro conversar com você, discutir as coisas, não só do Japão, né, mas dessa vida de imigrante. E eu Sim. espero que eu contribua com alguma coisa. Ah, com certeza. Não, a sua experiência eu acho que é super válida, muita gente vai se identificar, né, com essa trajetória que você teve, assim, com as dificuldades, né, com a luta. Eu acho que tudo que você conseguiu, está conseguindo, assim, é tudo o seu suor, assim, porque realmente você sempre foi uma pessoa super esforçada, né, sempre tentando melhorar. Eu acho que isso que eu sempre admirei em você também, né, que a gente tem em comum, né, essa coisa de, né, de querer crescer, assim, de querer também fazer o bem para as pessoas. Acho que isso é acho que todo jornalista, né, a primeira, assim, digamos, motivação, né, de informar as pessoas é para um mundo melhor, né, esse sonho de fazer um mundo melhor, né. Uhum. Mas vamos começar do começo, né, então você é lá de Belo Horizonte, cidade maravilhosa, que aliás eu estive lá no ano passado, nem sei se eu te contei, fui para Ouro Contou, Preto. você contou. Ai, que O maravilha. preço é o mais. Gente, a comida de Minas Gerais, meu Deus. Você tem que comer a comida da minha mãe, não é só comida de Minas Gerais, tem que ser caseira. Ah, um dia eu vou, espero. Um dia você vai E, comer a comida da minha mãe. E você é da capital, né, de Belo Horizonte mesmo, né? E como é que foi? Você estudou jornalismo? Eu nasci e cresci em Belo Horizonte, sempre na mesma região, na região da Pampulha, que todo mundo deve conhecer. E eu fiz jornalismo, eu tinha o sonho de ser jornalista desde 12, 13 anos de idade, eu já sabia que seria jornalista. Estudei jornalismo, me formei, fui trabalhar com jornalismo científico, que não tem nada a ver, na verdade, com o que eu fiz depois no Japão, né? Uhum. Mas apareceu no meu caminho, eu achei interessantíssimo, me apaixonei pela área, fiquei 5 anos nessa área. Até você estava me contando que você descobriu várias coisas interessantes, por exemplo, que Belo Horizonte é líder mundial no campo da oftalmologia, é isso? Isso, eu fiz uma matéria, eu entrevistei um médico que ele desenvolveu uma técnica para evitar o transplante de córnea. Em vez de fazer o transplante, daria para ajustar, né? Fazer uma Sim. que seria muito mais barato, menos arriscado e salvou várias pessoas, né? Assim, a visão das Maravilha. pessoas. E vai gente do mundo inteiro, né, para Belo Horizonte tratar. Sim. A gente às vezes não valoriza, mas assim tem muitas áreas da medicina, assim que o Brasil é pioneiro, né? Assim, o Hospital das Clínicas, por exemplo, em São Paulo, os transplantes Muita de coisa. coração, né? São nível mundial mesmo. A gente gosta de às vezes falar mal do nosso próprio país, né? A gente tem essa Mas a gente dificuldade. tem muita coisa que é assim, até copiada, né, por outros países. Isso é legal. Uhum.
Eu acho que a gente dá mais valor ao Brasil depois que a gente sai dele, não sei. Com certeza. Né? E quando a gente está lá, a gente só vê as maravilhas do primeiro mundo, olha, o Japão é perfeito, os Estados Unidos são perfeitos, e, né, a Austrália, a Europa, e a gente às vezes são ilusões também, né, essa perfeição. Às vezes a gente se decepciona quando chega nesses lugares e vê que não é tão perfeito assim. Na verdade, todos os países têm problemas. Né? Cada um tem... As pessoas me perguntam muito, assim, qual que você gosta mais? O Japão ou os Estados Unidos? Ou o Brasil, né? E, assim, eu não tenho resposta, porque depende, assim, tem coisas no Japão que são imbatíveis, que eu acho que, né, por exemplo, o transporte público do Japão é maravilhoso, né? Coitado dos Estados Unidos, né? Não chega a peça. Mas... no Brasil tem coisas maravilhosas, que eu morro de saudade, por exemplo, das frutas tropicais, do acesso né, das belezas naturais também. Aqui nos Estados Unidos tem outras coisas, comentei com uma amiga, por exemplo, a Amazon americana, gente, sim, é a melhor versão do planeta, né? Porque eu falei, não vou conseguir viver sem a Amazon. Você compra tudo, qualquer coisa, né? Desde um palito de dente até... Eles estão vendendo até casa... Não uma casa mesmo, mas é tipo... Pré-fabricada? Pré-fabricada, sabe? Uma casinha. Até isso eles vendem. Então, você compra e no dia seguinte está na sua casa. Não paga. Essas coisas, assim, que podem ser bobas. Inclusive, é um problema que eu sempre tenho também, assim, que muita gente fala assim, você é anti-americano. Eu não sou anti-americano, nunca fui, né? Nunca fui. Claro que a gente critica os governos, né? Mas criticar os governos é diferente de criticar o país, né? Então, por exemplo, a gente tem que, como sul-americano, a gente tem que olhar a história dos Estados Unidos no nosso continente e ver que tem coisas super erradas. Mas não significa que você seja anti-americano, mesmo porque como você pode ser anti-americano, né? Porque você olha a quantidade de gênios que os Estados Unidos produziu, né? Assim, o modelo de democracia que, bem ou mal, continua sendo, acho que, um dos melhores do mundo, né? Agora, né, isso tem que separar as coisas, né? Mesma coisa do Japão, assim, você sabe, adorar o Japão não significa que você apoia o AB, por exemplo. E isso foi ótimo você tocar nesse assunto, assim, porque eu virei meio que uma militante, assim, tentando mostrar para as pessoas que tem birra com os Estados Unidos, que tem essa uma vontade de conhecer o país, jamais quer visitar, porque eu confesso que eu já fui assim nos tempos de faculdade, eu pensava, Deus me livre, Estados Unidos, que horror, não quero. E né, tinha aquela ideia de país imperialista, de americanos arrogantes. Então, só depois, no Japão, graças ao Everton Tobás, ele me fez abrir os olhos para os Estados Unidos, né? Porque ele falava tanto de Nova York. Ele adora musicais, né? Adora. Aí eu comecei a prestar atenção, porque, assim, a minha ignorância em relação aos Estados Unidos era tanto, porque, assim, eu não tinha eu não queria nem aprender sobre, nem olhar, né? E aí, por acaso, não foi planejado. Os Estados Unidos foram entrando na minha vida, e eu vim a passeio, depois eu acabei conhecendo meu marido, que é americano, e aí eu falei, gente, peraí, é um país maravilhoso, né? Tem tantas coisas. E eu vim esperando ser maltratada. Cadê os americanos arrogantes que odeiam latinos? Peraí, ninguém me tratou mal. Tá certo também que você está numa região maravilhosa, né? Que mostra também bem multicultural também, né? Eu acho que, de repente, se você estivesse num lugar mais interior, como aqui no Japão também, né? Aqui no Japão a gente está em Tóquio, que é uma cidade pequena. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Nem o Japão é perfeito, como muita gente no Brasil acha. O Japão não tem defeito, né? O japonês é super honesto, não tem... Antes fosse, né? Não é bem assim. O Japão é maravilhoso, mas tem problemas gravíssimos? Tem. Os Estados Unidos tem milhões de qualidades? Tem. E o Brasil também tem. Sim. Então, acho que a gente, como imigrante, eu acho bacana a gente explorar, tentar aprender, conhecer, ler, aprender o idioma, como você falou, que é importantíssimo. E eu eu tento viver com o que tem de melhor aqui. Sabe? Exatamente. Não, você está falando uma coisa maravilhosa que eu acho que é uma lição para todos nós. E como você disse, né, a gente que tem experiência de viajar, assim, de morar em outro lugar, tem mais condições de aprender isso pela experiência mesmo, né? Mas eu acho que isso vale para qualquer país. Assim, eu vejo gente, por exemplo,
agora tem essa coisa política entre China e Japão, aí o pessoal começa a falar da China sem conhecer também, né? E a China, a mesma coisa, a China tem umas coisas, assim, maravilhosas, eu adoro a China em vários aspectos. Claro que tem problemas, né, como com o governo, a gente não vai falar que o governo da China é perfeito, maravilhoso, que não é, a gente sabe isso, né? E a mesma coisa a gente pode falar, inclusive, da Venezuela, de Cuba, né, desses países mais, assim, digamos, que hoje estão na lista negra, assim, da mídia internacional, né, que estão sempre aparecendo como párias e tal, mas a gente tem que pensar, lá também tem pessoas que são maravilhosas, tem pessoas inteligentes, tem pessoas bonitas, tem pessoas feias, né, no mundo inteiro, né, na verdade. Né? É uma bobagem, né, a gente ficar pondo rótulo, né, eu acho. É uma perda de tempo, né? Exatamente, e eu acho que a gente tem que focar no que tem de bom naquele momento, sabe? Ao invés de ficar lamentando, ai, meu Deus, eu queria ter o metrô do Japão aqui. Não, esquece o metrô do Japão e vamos focar no que tem aqui. Olha, as estradas são largas, é fácil estacionar, então vamos de né? Exatamente, dançar conforme a música, né? Exatamente. Isso é uma ótima filosofia, eu adoro isso em você. Você sempre foi assim, aqui no Japão também, eu acho que você tinha esse positivismo, né? Que eu acho, na verdade, é uma coisa que os americanos são muito bons também em relação a isso, né? O positivismo, né? De você procurar ver o lado bom das coisas sempre. Eu também gosto muito disso. Agora vamos voltar para a sua vida. Aí você estava lá em Belo Horizonte fazendo jornalismo científico, como é que você foi parar no Japão? Olha, é muito louco, porque meu sonho era morar no Reino Unido. Porque como eu tinha essa implicância com os Estados Unidos, e naquela época todo mundo queria ir para Nova York, para Disney, eu era do contra, não quero Nova York nem Disney, eu quero ir para Inglaterra. E eu tive vontade de passar um ano, assim, aprender, melhorar o inglês, estudar, né? E eu ficava sempre olhando bolsas, mas nunca dava certo. Eu tinha até achado a universidade que era o meu sonho, a Universidade de Cardiff, no País de Gales, tinha um curso de jornalismo científico, que eu falei, é perfeito para mim esse daqui. Mas nunca deu certo. E aí, nesse meio tempo, eu arranjei um namorado descendente de japonês. Olha só. E aí o Japão começou a entrar na minha vida, mas assim, a gente namorou uns 2 anos e ele resolveu vir para o Japão. Vir não, né, gente? Não estou no Japão mais. Ir para o Japão. E aí eu falei, tudo bem, você vai, né? Ele ia ficar 1 ano só. Falei, não, eu espero 1 ano, não tem problema. Nem passou pela minha cabeça ir para o Japão. Mas aí depois ele aí, né? Eu comecei a saber que tinha uma comunidade brasileira, que tinha uma mídia brasileira, né? Tinha várias possibilidades. Aí eu comecei a procurar, me informar e falei, quem sabe eu consigo um trabalho de jornalista lá, né? Sim. E eu me preparei toda, entrei na aula de japonês, comecei a fazer freela no Brasil para uma mídia em São Paulo que trabalhava com Nikkeis japoneses. E aí, para o meu currículo ter alguma coisa interessante, né? Então, aí eu coloquei no meu currículo, ó, sou estudante japonês, eu faço freela para tal jornal sobre o Japão e a comunidade Nikkei, e eu tenho interesse em morar no Japão. E coincidiu deles estarem procurando, foi assim, uma loteria. Olha, a gente está procurando jornalista, manda seu currículo. Eu falei, meu Olha Deus. só. Mas isso que é interessante também, como você fala, que o Japão começou a entrar na minha vida, né? Eu acho super lindo isso. Você fala também os Estados Unidos entrou na minha vida, porque tem a ver com os seus blogs também, né? Que você fala o meu Japão, a minha América, né? O nome do outro, né? Eu acho lindo isso, porque eu sempre também percebo que a gente tem assim as intenções, digamos assim, as vontades, né? Eu quero sonhos, né? Eu quero ir para a Inglaterra e tal, mas a gente tem que deixar um espaço para o destino, você não acha? Porque muitas vezes a vida leva a gente para um lado que a gente não estava esperando. Eu também nunca tinha pensado em vir para o Japão, e estou aqui há 23 anos, já fez 23 anos. E estou adorando, gosto da minha vida aqui, quer dizer, virou o meu lar, né? Virou meu segundo país, meu terceiro país, né, na verdade. E eu acho que isso é bem assim, talvez o segredo, né, para as pessoas não ficarem tão fissuradas em querer controlar, né? Exatamente. Assim, mas deixar rolar um pouco assim e ver se quer dizer, você viu, mas apareceu um trabalho no Japão, você veio, né? Isso que você falou é assim, eu acho que é importantíssimo na vida da gente, eu sempre penso. A gente não tem controle sobre tudo, né? Exato. Então, você pode ter sonhos, você pode ter metas, mas você tem que entender que
né, às vezes não vão ser daquela forma, e tudo bem, talvez da outra forma que você não esperava, né, seja ainda melhor. Hoje eu penso assim, será que eu ia gostar tanto do País de Gales quanto eu gostei do Japão, né? Porque eu cheguei no Japão, eu me identifiquei, sabe? Eu estava em outro planeta, né? O choque era tão grande, mas eu me senti assim, parte daquele, né? Eu falei, gente, como pode, né? Eu não tenho. Esse é o seu blog, né? O Meu Japão, né? Esse você continua, você já saiu do Japão, mas você continua colocando coisa lá, né? Eu não consigo. O Japão, foram 12 anos, né? Eu morei no Japão mais de 12 anos. E eu não consigo, né? O Japão vai ficar na minha vida para sempre. Eu não consigo, assim, esquece o Japão agora. Não, ele é importante. Eu não atualizo o blog diariamente. Os últimos posts estão um pouquinho das viagens internacionais que eu fiz, mas eu continuo principalmente no Instagram e na página do Facebook. Porque eu não quero perder esse contato. Eu amo o Japão, eu amo os japoneses, eu tenho amigos demais. Olha os contatos. Olha, gente, eu recomendo muito vocês entrarem aí nesses blogs e lerem as coisas da Karina, porque ela é uma ótima escritora. A gente vai falar daqui a pouco do trabalho que eu acho que mais te marcou aqui, né? Que foi ser editora da revista Alternativa, que todo mundo conhece, né? Você fez bastante tempo isso, né? Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei uns 7 anos, mais ou menos. E você me empregou, né? Você me convidou para fazer umas crônicas que eu fazia com muito prazer. A gente sempre tinha esse contato semanal, que eu adorava. Mas assim, eu adorava ler o seu editorial, porque a gente escutava a sua voz lendo. Assim, você tem, né, um estilo que é muito seu, que é muito original e que transparecia. Eu acho que foi talvez assim a sua maturidade, né, como jornalista no Japão, foi aqueles editoriais assim que você escrevia, aquela introduçãozinha, né, que você escrevia, que eu adorava. Era bem simples, assim, sempre às vezes tinha umas coisas bem pessoais, né? Você falava às vezes de comida, às vezes sabe, sempre tinha uma coisa divertida, era gostoso de ler, né? Então, parabéns assim por esse trabalho e assim, eu recomendo que o pessoal entre e procure, porque tem muita coisa que a gente pode ver ainda, né, que você escreveu, que está aí nesses blogs. Pois então, no Facebook, porque como agora, que eu acho que as pessoas não estão com muita paciência mais de ler um texto enorme de blog, né? Porque eu escrevia aquele texto enorme, colocava várias fotos, ficava horas atualizando. Esse aí é o outro blog, o Minha América, que é o seu atual, né? Desculpa interromper. A página no Facebook. Então, no Facebook, são coisas mais curtinhas, né? Então, e no Instagram, né, gente? Estou lá no Instagram também. Eu estou em todos os lugares. Mas agora eu estou numa fase eu estou muito focada na maternidade, então eu escrevo pouquinho, mas eu jamais paro, sabe? Eu estou ali devagarzinho, mas estou sempre conversando com um, com o outro, respondendo, postando alguma coisinha aqui. Eu acho. E aí a transição foi o John, né? Você se apaixonou, né, por um americano, isso ainda aqui nos Estados Unidos, né? Como é que foi assim que você decidiu vir para cá? Vir para cá não, ir para aí, né? Então, assim, eu fui para o Japão, consegui o trabalho na IPC, né? Que era o jornal. Nós somos colegas, né, durante um tempo, né? Só que você estava no jornal e eu na televisão, né? Isso, mas a gente trabalhava no mesmo prédio, né? Eu lembro. Eu fiquei 3 anos e meio, mais ou menos, lá. E foi maravilhoso também, né? E o Lincoln também, né, que está produzindo essa live aqui lá em Belém do Pará, foi nosso querido colega, nosso elo, né, até hoje. Né, ele participou da cobertura do terremoto que a gente foi. Conta essa história, depois você conta, depois a gente vai voltar para essa história do terremoto, que é maravilhosa. A gente dormiu 3 noites dentro do carro. Foi aquele terremoto em Niigata, né? Acho que vocês devem lembrar, o pessoal que assistiu. Foi a minha primeira cobertura. Que ano que foi aquilo? Foi 2004 ou 2005. Por aí. E vocês foram para lá e não conseguiam voltar, era isso? A gente estava com medo de dormir como chama, no abrigo, porque assim, os tremores não paravam, né? E aí eu era novato no Japão também, né? E a gente, o carro é mais seguro, né? Se der um outro terremoto. Mas muita gente faz isso, a gente está dando risada, mas principalmente quem mora em casa mais velha, assim, o pessoal vai para o carro, né? Porque o carro é mais seguro. E tomando banho, né, de gato, só no paninho, o lencinho umedecido, porque não tinha como tomar banho. Eu falei, meu Deus do céu. Ainda bem que tem esses paninhos aqui no Japão. Mas foi uma aventura, foi muito legal. Então, assim, aí o interessante da história é que, teoricamente, eu me interessei pelo Japão por causa desse ex-namorado Nikkei. Mas
logo depois que eu cheguei no Japão, o namoro não deu certo, então cada um foi para um canto, mas eu me apaixonei pelo Japão. Fiquei esse tempo todo, e no finalzinho, por acaso também, eu conheci um americano que eu falei, gente, nunca passou pela minha cabeça, né, conhecer um americano, me casar com um americano e morar nos Estados Unidos. E ter 2 filhos, né? Que você já teve um e agora tá para ter outro. Tô com uma barrigona aqui que tem outro a caminho. Quem sabe das minhas histórias mais íntimas sabe que eu tinha o sonho de me casar com um japonês. Viu só como a vida leva a gente para outro lado, né? Eu achava os japoneses lindos e achava que ia me casar com um japonês. Eu tive um namorado japonês, a gente namorou uns 2 anos, foi muito legal. Mas com o tempo no Japão, eu fui percebendo que eu amo o Japão e amo os japoneses, mas eu não me via, assim, com uma família, criando meus filhos na escola japonesa. Eu comecei a ver que não estava me encaixando, sabe? Não era bem... Eu falei, eu acho que o Ocidente combina mais com a minha... Sei lá... Eu lembro que você sempre falava, assim, com muita saudade do Brasil, né? Você tinha muita saudade de... Sempre que você voltava para o Brasil, você ficava naquele dilema, lembra? Porque sua mãe, né, sua família e tudo isso, eu lembro que era uma coisa, assim, que essa distância do Brasil sempre te incomodou, né? Eu me sinto assim, eu sempre me senti super bem no Japão, assim, não sentia falta de morar no Brasil, mas para mim era muito importante todo ano visitar minha família, meus amigos, assim, eu ficava chocada quando eu via histórias de pessoas, tem 5 anos que eu não vou ao Brasil, 10, eu pensava, meu Deus, assim... É uma sorte também, na verdade é um privilégio, porque muita gente gostaria de ir todo ano, mas não consegue, né? É muito triste. Se você tem uma família, tem 2, 3 filhos, né? Imagina só de passagem, né? Quanto que fica. Então, exato. o solteiro sem filhos é muito mais fácil. Mas então eu sempre fiz questão de voltar para o Brasil para respirar o Ocidente. Vocês estão vendo aí de... Você de kimono, olha que linda. Aonde que é isso? Isso foi em Guma, Tatebayashi, ou foi... uma cidade, eu acho que foi Tatebayashi, tinha o Tanabata Matsuri, né, o Sol das Estrelas, que era o meu preferido. E a minha amiga Flávia, que agora está na Austrália, ela me ajudou. Foi a primeira vez que eu vesti um kimono e saí toda japonesinha. Que delícia. Mas, enfim, então, assim, eu achava importante ter essa conexão com o Ocidente, né, porque... Porque eu penso assim, você pode amar um país, uma cultura, mas você não precisa se transformar naquela cultura, né? Então, inclusive, eu acho meio impossível, né? Mas tem gente que tenta, né? Sim. Mas é bem, assim, pouca gente acho que consegue. Assim, o que eu vejo, às vezes, por exemplo, principalmente para quem é Nikkei, que já tem, né, os traços, e já tem a cultura de berço e tudo, eu vejo que, às vezes, tem, assim, as pessoas que se casam com um japonês e que nem se preocupam, às vezes, em ensinar português para os filhos, porque ficam nesse mundo japonês e conseguem se adaptar, digamos assim. Mas a pessoa nunca deixa de ser brasileira, né? Porque você tem a sua língua, você tem a sua formação básica, né? Eu acho que é meio complicado essa coisa de você tornar-se outra coisa, né? Olha, para você ter ideia, você comentou aí no começo, né, que meu nome agora tem esse Murray no final. Isso, para mim, foi uma questão que me fez pensar muito, porque eu gosto de deixar claro que eu sou brasileira, que eu sou mineira, que eu sou de Belo Horizonte, e eu faço questão de manter o português, de trabalhar com o português. Eu acho muito importante isso, né? No Japão, eu queria aprender a cultura, eu queria ter amigos japoneses, né? Viver na sociedade japonesa, mas deixando bem claro que eu sou brasileira, eu não quero virar japonesa, não quero. Eu sou, claro, respeitar, né? Não vou chegar no Japão com no Brasil eu adorava usar blusinha de alcinha, ou alcinha, né? É um tabu aqui, né? Minha mãe sofreu, coitada, que ela queria pôr as coisas de alcinha e falava, mãe, tem que cobrir os ombros. E ela achava que eu estava sendo conservador, mas não é, que realmente você se destoa muito, né, das japonesas, né? Se você deixar os ombros de fora, né? Para eles eu acho que é até vulgar, se não me engano, né? Então, assim, claro, respeitando a cultura japonesa, mas eu não quero me vestir como uma japonesa, sabe, virar uma japonesa total. Eu sou brasileira. E aqui é a mesma coisa. Então, assim, quando eu me casei, aí essa questão do nome, eu só coloquei
porque eu pensei assim, na família como um todo. Falei assim, para os meus filhos vai ser importante, porque aqui tem essa coisa de chamar a família pelo sobrenome por um só, né? Então, assim, é a família Murray. Sim. Então, se eu não tenho no meu nome, às vezes é mais complicado, assim, não é que é complicado, mas burocraticamente facilita você ter o nome do seu marido. Sim. Nas questões da escola, Claro. Então, por esse motivo, mas assim, eu fiz questão de. O meu Almeida tá lá. E quando igual aqui, eu coloquei meu nome, Karina Almeida, porque eu me identifico como Karina Almeida. Uhum. Só Você quando. tem a sua identidade, né? Eu não quero. Eu penso em tentar a cidadania americana. Sim, por quê? Porque facilita também para conseguir emprego. Tem alguns trabalhos aqui que, se você tiver cidadania americana, você consegue, outros não. Mas eu já conversei isso com meu marido. Falei, nunca vou deixar de ser brasileira. Jamais eu vou falar, eu sou americana agora. Não consigo, né, gente? Pelo amor de Deus, eu tenho passaporte. E é aquilo que a gente estava falando antes, né? Tem a diferença, tem o governo e tem o país, né? Tem o governo e tem as pessoas. É a mesma coisa, tem os seus papéis que vão facilitar a sua vida e tem a sua pessoa que você é, que não tem nada a ver com a papelada, né? Então, acho que isso também é uma coisa que confunde as pessoas. Ah, agora eu tenho passaporte assim. Aqui no Japão, acho que uma coisa me incomoda, que eu já pensei também em pegar o passaporte japonês, porque facilitaria, principalmente você pode votar. Na verdade, acho que é a principal coisa, você pode participar nas eleições, que também não é uma coisa que eu faço tanta questão aqui no Japão, mas assim, você está exercendo. Mas o Japão, assim, eu acho que os Estados Unidos também, né, eles querem que você tenha uma nacionalidade só. E isso me incomoda porque eu tenho uma grande sorte de ter 2 passaportes. Na verdade, tenho brasileiro, que eu não quero desistir do meu passaporte brasileiro, e tenho passaporte australiano também, né, que facilitou muito a minha vida e tal. Mas eu acho que essa coisa do Japão exigir, né, que você... se bem que, claro, né, a gente sabe que você pode falar que vai desistir, não desiste e tal. Né, não vou entrar nesses detalhes aí que os brasileiros sabem como faz, né? Mas eu acho que tem essa coisa que me incomoda um pouco, assim, que... Por que, né, você tem que ser só de uma nacionalidade, assim? Porque, por exemplo, lá na Europa, os países permitem. A Inglaterra, você pode ter 4, 5 passaportes, né? Que eu acho que tem que... Não sei se agora, né, essas fases difíceis que o mundo está passando, talvez essas coisas vão ficando cada vez mais difíceis, nessa ilusão de um mundo unido, né? Talvez não seja como antes, mas, assim, eu gosto dessa história de você ter várias nacionalidades, né? De você poder falar, eu sou brasileiro, mas também sou australiano, sou americana, mas também sou brasileira, né? Então, acho que isso... Deve ter gente, quem saiu muito cedo do Brasil, por exemplo, talvez né, se identifique mais com outra cultura, e até entendo e respeito, né? No meu caso, eu saí do Brasil com 26 anos, então, assim, eu passei, eu nem conhecia outro país, nem Como que eu vou... esses 26 anos foram muito marcantes, né? Eu tenho amigos daquela época, então, não vou conseguir nunca, assim, apagar isso. Se eu tiver que pedir a nacionalidade americana e assinar um papel lá que eu estou abrindo mão da nacionalidade brasileira, eu acho que meu coração, eu vou ter que fazer isso, e assim, pensando, meu Deus, eu estou mentindo porque eu não consigo fazer isso. Mas eu acho que, como eu disse, eu acho que tem que separar, assim, que às vezes papéis, a vida, os trâmites, né, que a gente tem que viver no dia a dia, acho que tem que separar de quem a gente realmente é, da nossa essência, né? Você nunca vai deixar de ser a Karina Almeida. Pode ficar tranquila. Eu tenho uma bandeirinha aí, vocês estão vendo aqui no fundo, uma bandeira americana e uma brasileira. Já me perguntaram, porque eu uso muito aqui para dar aula, essas coisas. Cadê a bandeira do Japão, né? A bandeira do Japão eu não tenho, mas na minha casa, se eu pudesse fazer um tour aqui com vocês, vocês vão achar muita coisa. Tem quadros do Japão, tem várias coisas. Quem vem aqui percebe que tem uma influência muito forte do Japão. Mas isso é porque a minha intenção... eu sou brasileira, meu marido é americano, a gente tem um filho e outro a caminho. Eu vejo a nossa família como multicultural, né? Eu não quero definir, vamos ser americanos e a gente não vai comer mais arroz com feijão e esconde a bandeira do Brasil, não. Mas também não quero, assim, esquece que a gente está nos Estados Unidos, esquece a família do marido e vamos ser brasileiros totalmente. Não, então eu procuro... Isso eu quero passar para os meus filhos, assim, eles vão ser criados aqui, mas eles têm raízes fortes brasileiras, tem a mãe, tem os avós, os tios, né? E então eu acho importante. Então essa bandeirinha aí, eu acho
que é simbólico para a gente lembrar que nós temos 2 culturas aqui nessa casa. É bonitinho, inclusive parece ser pintado à mão, né? Eu estava vendo agora no close, é um quadrinho, né, na verdade. Eu adorei, e é muito engraçado, porque muita gente, onde você comprou, assim? Eu falei, gente, a Amazon tem que me pagar uma produção, porque muita gente comprou essas bandeirinhas porque viu. Viu na sua casa. Aqui eles têm costume de colocar do lado de fora, né, bandeira enorme, aí eu não gosto muito, então eu queria uma coisa mais delicada. Maravilha. Aí, bom, agora a gente precisa passar para a sua vida atual, né? Quer dizer, você foi jornalista no Japão, aí você foi para os Estados Unidos, né? Virou mãe. Uma coisa super importante, eu quero agradecer publicamente aqui, porque eu consegui meu mestrado graças à sua sugestão, porque né, você teve que parar no final por causa da maternidade, mas você começou a fazer um mestrado, né, lá em Portugal, me deu a dica, eu comecei a fazer também e consegui terminar. E foi ótimo, porque aprendi muito fazendo esse mestrado. Aliás, recomendo a Universidade Aberta de Lisboa, né, vamos já dar a dica aqui para o pessoal que está pensando em estudar, fazer um mestrado, porque você faz à distância, não é caro, porque é uma universidade pública, né, lá em Portugal, né, que tem um sistema socialista, que a educação, né, tem um destaque, é muito bom. E o nível é altíssimo, isso que eu fiquei impressionado, assim, como eu percebi que, apesar, né, de eu ter estudado na universidade no Brasil, estudado nos Estados Unidos, eu tinha tanta lacuna, assim, sabe, somente a parte de linguística, né, a gente já conversou sobre isso, né, como os europeus dão, né, valor para a parte de linguística, né, para a história da linguística, foi muito bom, aprendi muito, e hoje eu sou mestre em português, língua não materna, graças a Karina. Obrigado. Fico muito orgulhosa, graças a mim não, eu dei só a sugestão e você foi lá e fez o trabalho, né? Mas e você logo vai fazer o seu também, tenho certeza. Eu não desisti, eu só interrompi porque eu queria fazer bem feito, né? Não queria fazer assim nas coxas, né? Como a gente fala, e com um filho pequeno, e aí vindo outro filho, gravidez, aquela coisa toda, eu falei assim, é outra fase, né, da sua vida agora. Então eu falei assim, olha, eu não tenho tanta pressa assim, eu posso dar um tempo e espero, talvez ano que vem. E eu sou bem mais velho que você, viu? Então já se arrisco. É verdade, eu só consegui o meu. Toda, né? Assim, o importante é fazer bem feito e conseguir. Exato. Se eu fizer acho que 2, 3 anos de diferença não ia mudar muita coisa na minha vida, né? Mas então, assim, agora eu estou focada muito nessa questão da língua portuguesa, né? E especialmente do português como língua de herança. Isso que eu queria que você falasse para a gente. Deixa eu explicar para o pessoal que não sabe o que é. A língua portuguesa, claro, é ensinada aqui em Portugal, aqui no Japão, mas ela é ensinada como uma segunda língua, né? Assim, a maioria dos alunos que a gente tem de português não são necessariamente filhos de imigrantes ou netos de... A gente tem até netos agora de imigrantes estudando português, mas são bem poucos. Mas parece que aí nos Estados Unidos tem um enfoque maior, né? A língua, ou seja, a língua portuguesa para filhos ou de imigrantes que estão vivendo aí, né? Eu não tenho assim esses números comparando com o Brasil e Estados Unidos. Eu sei que tem algumas iniciativas no Japão, comparando Japão e Estados Unidos. Eu sei que tem algumas iniciativas no Japão bem legais, assim. Tem a Luzia Tanaka, que muita gente deve conhecer, ela faz um trabalho bacana. Né, tem algumas, né, em Hamamatsu e acho que ela está em Osaka, se não me engano, a Luzia. Então, mas aqui nos Estados Unidos, eu tive mais contato e eu fiquei impressionada, assim, como que tem instituições levando isso a sério e fazendo um trabalho muito legal, muito bem feito, né? E aí digamos assim, a metodologia, né, o jeito de lidar com as crianças é muito diferente, né? Se você está ensinando português para um japonês ou para um filho de um brasileiro, né? Então, assim, a língua estrangeira é para uma pessoa, né, português como língua estrangeira, para uma pessoa que não tem contato nenhum com o Brasil, com cultura, que não sabe nada do português, você vai ensinar do zero, né? A língua de herança, necessariamente, o aluno, que na maioria dos casos é criança, tem a mãe ou o pai ou a avó, tem alguém na família que fala português e a criança foi exposta ao português. Mesmo que ela não consiga falar, ela sabe várias coisas, porque ela está ouvindo a mãe falando, né? Inclusive, nessa ONG que eu dou aula, se uma criança não sabe, não entende nada, ela é filha de brasileiro, mas não entende nada, sabe? Você fala bom dia, ela não entende. Quantos anos você tem? Ela não entende.
Sim. A gente nem pode aceitar. A gente até gostaria de ter uma turma específica para isso. Porque já é outra metodologia que ela precisa. Ele já não é língua de herança mais, né? Ele já vai ser língua estrangeira. Então, e é impressionante, assim, é muito gostoso você trabalhar, você tem que reaprender a ensinar, né? Porque é diferente. Você vai, ainda mais ensinar criança, é difícil também. Eu gostaria de interromper um pouquinho para dar uma mensagem que eu acho que é muito importante para os pais, né, de brasileiros aqui no Japão ou em qualquer país que não seja o Brasil. Assim, duas coisas super importantes. Uma, eu nunca julgo de forma nenhuma qual foi a opção e a decisão, né, que os pais tiveram em relação a ensinar português ou não para os filhos, porque eu entendo bem, eu trabalhei na época da EPC, a gente trabalhava muito com as escolas brasileiras, eu sei qual que é a realidade, por exemplo, de quem trabalha em fábrica, e eu sei também que é um direito, né, de um brasileiro que está no exterior não querer ou não ter assim, a capacidade de ensinar o português para os filhos. Então, assim, em primeiro lugar, eu acho que as pessoas que não estão fazendo isso não devem se sentir de maneira nenhuma julgadas, porque cada família é uma família. Então, acho que isso é muito importante deixar claro. E o segundo ponto que eu queria deixar é que realmente não é fácil também. Então, eu tenho assim, eu tiro o meu chapéu para alguns amigos, eu acho que eu vou citar um, que é o Rômulo, né? Acho que você conhece também, o Rômulo Erhalt da Silva, que é um acadêmico também, que é historiador, pelo trabalho que ele faz de ensinar, de manter o português para os filhos, porque é um trabalho constante, ele também tem condições, ele passa mais tempo, principalmente esse ano está sendo muito bom para isso, né, para eles, assim, porque ele está em casa e tudo, muita gente está fazendo isso, mas assim, não é uma coisa fácil, sabe? E, em terceiro, acho que tem um outro ponto também, que depende muito da criança, né, Karina? Então, a gente não pode prever como vai ser o aprendizado, assim, às vezes a pessoa se sente, eu não consegui ensinar português, né, assim, para o meu filho. Às vezes não tem interesse também, né, tudo bem, mas às vezes a pessoa tem interesse, quer que o filho estude português e não consegue. Também não se sintam mal por isso, porque é uma coisa que depende também muito da criança, do ambiente onde ela está, do interesse dela, né, e também, como você me falou, né, a gente estava conversando sobre isso, a gente conversa muito sobre isso, na verdade, né, sobre esse assunto, mas é uma questão também de oportunidades, né, então, por exemplo, se muitos dos alunos que você conhece aí são, por exemplo, filhos de diplomatas, é outro nível, né? Então as pessoas têm, por exemplo, uma possibilidade, já têm em casa um nível de português mais alto, já têm um acesso à língua portuguesa de uma forma culta, então já é outra coisa. Agora, se você, por exemplo, passa pouco tempo, os pais trabalham fora, né? Então, para você dar aquele contato com o português, não é fácil, né? Você tocou num ponto excelente, que eu também gosto. Esse Instagram que eu tenho, que se chama Língua da Mamãe, é específico sobre isso, sobre foco em língua de herança. Estão vindo muitas perguntas aqui, eu vou responder delas depois, porque eu quero que você continue falando, porque esse assunto interessa muitas mães, muitos pais, com certeza. É um assunto bem, bem complexo, e você falou uma coisa importantíssima. O primeiro passo é a gente não se sentir culpada, né? É muito fácil quando a gente não tem filho, quando a gente vê, nossa, olha, a fulana não ensinou português para os filhos, que absurdo, né? Mas aí quando você começa a se envolver com o assunto, e no meu caso, que agora eu tenho um filho de 2 anos e meio, eu vejo como é difícil. Eu só falo português em casa, 100%, o tempo inteiro, com ele, né? Com meu marido tem que falar inglês. E ele, mas o inglês está ao redor, né? Em todos os lugares. Então, são os vizinhos, é o pai, é a avó, eu fiz um blog também. Então... Que bonitinho, esse é o filho aí? É, meu filho. Que lindo. Como é o nome dele? Daniel. Daniel. Até nisso eu pensei, nome. Eu não queria um nome totalmente brasileiro, que fosse difícil para os americanos entenderem, ou pronunciarem, ou escreverem, e não queria um nome totalmente americano, que a minha mãe, por exemplo, não ia conseguir falar. Então, a gente pensou, já estava em pânico. Só muda a pronúncia um pouquinho, né? Daniel, né? A pronúncia, eu não consegui o nome perfeito, que é tudo igual, pronúncia, escrita. Mas não tem, mas eu acho lindo o nome, Daniel e Daniel, os dois nomes são maravilhosos. Ele vai no Brasil, normal, Daniel, todo mundo sabe falar, todo mundo sabe escrever, e aqui, Daniel, super fácil, né? Um nome que meu marido queria, por exemplo, Patrick, é um nome que eu acho lindo, mas eu falei, sem chance, porque... Patrício, né? Tem Patrício no Brasil, mas assim, eu falei, não vai dar certo, assim, tem que ser um nome, acaba sendo muito estrangeiro, né? Exato.
Enfim. Bom, mas, voltando para as crianças. Né, até o nome, a escolha do nome já faz parte dessa mentalidade da língua de herança. Você tem que pensar até nisso, né? Sim. E é uma coisa, né, quando você tá envolvido, inserido num outro ambiente, a pressão é muito grande, a escolinha é na língua local, os vizinhos, a família do marido. Então, você tem que ser muito firme, né? Tipo, eu escolhi o método que a gente chama de One Parent, One Language, que é cada pai ou, né, cuidador fala uma língua. Então, eu tenho que falar inglês com ele 100% o tempo inteiro. Mesmo, Português. Desculpa, português. Mesmo e aí o seu marido fala inglês com ele? Só inglês. Ele entende os dois, só que muitas vezes ele começou a me responder em inglês muitas vezes, mas aí eu tenho que vir com outra estratégia, então é muito cansativo. Por exemplo, eu falo para ele, ele vê um caminhão verde, né? Aí ele fala green truck. Aí eu falo, é um caminhão? Que cor que é o caminhão? Aí ele fala green. Eu falo, que cor que é? Aí ele, verde. Eu falo, tem que insistir um pouco, né? É cansativo, você tem que ter estratégia. Você tem dia que eu ligo para uma amiga e falo, meu Deus, tô entrando em pânico, ele está falando muito inglês. Não, peraí, fica firme, vai na estratégia tal, que vai dar certo. É um trabalho imenso. Então, quando a gente vê uma mãe com um filho que só fala a língua local, japonês ou inglês ou alemão, a gente não pode sair julgando, né? A gente não sabe se ela tentou, se ela se esforçou, e mesmo se ela não tiver tentado, eu acho que esse é um ponto importante dela, também, é o direito dela, porque eu conheço muitas brasileiras aqui que, como eu disse, estão casadas com japoneses, estão inseridas no contexto japonês e não sentem essa necessidade. Eu sentiria, né? Eu não tenho filhos também, mas eu sentiria essa necessidade porque eu gosto muito da minha cultura, gosto muito do Brasil, né? Eu gosto muito da literatura. Tudo isso para mim é parte, como você disse, né? Eu nunca vou deixar de ser brasileiro. Então, para mim seria importante, mas não quer dizer que outra pessoa tem que ter esse mesmo valor. Exatamente. Para mim é importantíssimo, assim, se meus filhos não falarem português, eu vou ficar bem chateada, porque a minha mãe, quando eu fiquei grávida, ela falou assim, eu vou ter que entrar na aula de inglês. Eu falei, não, senhora, você não vai entrar na aula de inglês para falar com o seu neto, ele que vai falar português. Você, né? Ela já estava preocupada. Eu falei, não, a gente... isso é um sonho meu, pode ser que não se realize, mas eu quero que ele fale com a minha mãe. Depende do Daniel também, né? Depende do Daniel. Mas assim, sinceramente, no meu ponto de vista, é 99% o trabalho da mãe ou dos pais. Porque nessa idade dele, ele não tem controle sobre o que é bom para ele, o que é ruim, né? Sim. Ele vai pelo mais fácil, o inglês é muito mais fácil. Sim. Se eu desistir, pronto, já era. Aí ele só vai ter vontade de aprender português quando ele estiver grande já, né? Adolescente, ele vai falar, mãe, eu quero aprender português. Que já não vai ser herança mais, vai ficar praticamente como segunda língua, né? Então, agora, enquanto é bebezinho, é uma criança de 2, 3, 4 anos, eu acredito que seja um trabalho praticamente da mãe ou do pai, né? Quem quer que seja... Tem que ter esse esforço inicial, né? Não adianta, senão é muito mais difícil, né? E eu posso dizer também pela experiência, porque eu já estou fora do Brasil, eu fiquei mais da metade da minha vida já fora do Brasil, né? Eu saí do Brasil com 21 anos, imagina, então já passou bastante da metade. Não perdeu o português, né? Isso é maravilhoso. Felizmente, porque eu sempre trabalhei com português, então eu trabalhei na BBC, trabalhei na NHK, sempre trabalhei com tradução, isso me ajudou, porque eu conheço vários brasileiros que acabam perdendo o português aqui. É muito comum isso. Mas, assim, pela minha experiência de brasileiros amigos que tiveram filhos, assim, os filhos que não recebem, assim, o português como língua de herança, geralmente tem um pequeno arrependimento depois, assim, eles... não ressentimento, mas eles assim, por que eu não aprendi? Porque quando eles, como você disse, a criança não sabe o que é bom para ela. Então, na verdade, principalmente aqui no Japão, por exemplo, né, essa coisa de você se adaptar, de você fazer parte do grupo é tão forte, importante, né? A criança, às vezes, ela não quer português. Ela fica com uma fase, assim, de não querer. Isso acontece também com amigos americanos, que a criança, de repente, não quer aprender a falar inglês, ou finge que não sabe falar inglês, para ficar dentro do grupo japonês. Essa coisa que é meio massacrante aqui no Japão. Acho que nos Estados Unidos não é tão forte. Mas aí, quando ela cresce, quando ela chega... Aí eu conheço vários filhos de amigos que já estão na universidade, né? Eles
eles se arrependem, eles falam, eu devia, porque, claro, uma língua a mais, né, é sempre uma ferramenta, né? Aqui, às vezes, a criança pode até ganhar créditos de universidade ou de uma escola. Bolsa de estudos, né, às vezes. Mas fala do seu trabalho como professora, porque a gente está falando muito do seu trabalho em casa, né, assim, ensinando seu filho, mas assim, você está dando aula, né, para as crianças também, né? Uma coisa que eu adorei aqui nos Estados Unidos é que eu tinha dificuldade no Japão, não sei se era só por causa do idioma, mas eu via gente que sabia ler japonês muito bem, mesmo assim não tinha tanta opção de oportunidade de estudo ou crescimento profissional, sabe, assim, aperfeiçoamento, né, profissional. Sim. Cheguei aqui e comecei a procurar as coisas e achei bolsas. Eu fiz 2 cursos de treinamento de professor de língua estrangeira. Maravilha. Completamente pagos pelo governo americano. Eu até, assim... Ótimo. Falei, gente, mais um preconceito que a gente tem, né? Que a gente acha que a educação é caríssima, que não tem nada grátis, né? Realmente a educação é caríssima, mas que tem muita oportunidade, tem bolsa, tem... Se você procurar, você vai encontrar uma coisa legal. Então, se você tiver o talento também, né? Ela é modesta, ela não fala, mas você tem talento também, você tem experiências, né? E a gente tem que ir atrás, né? Não é chegar e ficar esperando chegar, exatamente. Bolsa. Então, eu cheguei aqui, comecei a procurar, achei esse treinamento do governo americano, que é sensacional. Então, eu fiz um treinamento numa universidade da Califórnia, tudo pago, pagaram passagem, curso, hospedagem, alimentação, fiquei... Maravilha. E, assim, de altíssimo nível, porque Exato. a gente tem, no Brasil, a gente tem aquela cabeça, se é de graça, porque não presta, né? Infelizmente, né? Só que aqui não é assim, não, gente, é de altíssimo nível. Eu fiquei, assim, impressionada, né? Aí eu fiz esse curso lá, esse treinamento. Dali você já vai fazendo contatos, conhece uma instituição. Eu conheci a Abrace, que é a Associação Brasileira de Cultura e Educação. Não, peraí, gente, falei tudo errado. Associação Brasileira de Cultura e Educação. Isso. É uma ONG que fica na região metropolitana de Washington e ela é voltada para o português como língua de herança. Então, depois desse curso, eu entrei em contato e resolvi ver se eu tinha condições de dar aula lá. E comecei, assim, né, meio com medo, mas foi uma experiência fantástica. Eles têm alunos de 3 a 16, 17 anos. E tem muita diferença de nível entre os alunos, assim, ou eles são todos mais ou menos? Tem uma espécie de triagem? Essa é uma questão muito complexa, assim, porque a triagem é em relação se o português é de herança mesmo, porque se é uma criança que não entende nada, porque a aula é 100% em português. Então, se a criança não entende, não dá. Aí tem, assim, a gente separa por idade, né? Não, tipo, eu dava aula para crianças de 10 a 12 anos na primeira turma. Não, 9, 10. Depois eu peguei uma turma de 10, 12. Aí tem sempre aquele que sabe muito mais, o outro que entende, mas tem dificuldade para falar. Mas dá para a gente administrar, né? Sim. Então, fui dar aula lá, achei, assim, sensacional. As crianças são, pelo menos nessa associação, são crianças inteligentíssimas, que o inglês delas é perfeito, que elas frequentam escolas americanas desde novinhas. Tem algumas crianças que são trilíngues. Tive alunos que estudam em escola alemã, falam alemão com o pai, português com a mãe, inglês no ambiente. Tive aluno com pai italiano, que fala italiano com o pai, português com a mãe, inglês na escola. Né? Então, eu achei... De todo tipo, né? Que interessante, né? Diversidade, né? Acho que talvez seja o ponto forte também dos Estados Unidos, seja essa palavra, diversidade, né? Como é um país diverso, né? Então, assim, e tem outras instituições nos Estados Unidos. Eu ainda não tive a oportunidade de viajar, assim, viajar a trabalho para conhecer essas outras instituições, mas eu fiz um outro treinamento também gratuito, depois numa universidade na Carolina do Norte, voltado para isso, mas eu não tive a oportunidade de conhecer as outras ONGs ou escolas que investem, mas eu sei, né, pelo Instagram, pelo Facebook, pelos congressos, pelas conversas, tem várias iniciativas, né, no país inteiro. Então, mesmo assim, tem aqueles pais que não têm acesso, que não têm tão longe, ou que não têm condições de pagar, apesar de ser um preço bem camarada, né, por assim dizer.
E uma coisa que é interessante também, que eu acho que aqui no Japão tem uma espécie de equalização, assim, da comunidade brasileira. Então, assim, claro que tem pessoas em situações diferentes, mas, assim, a grande maioria está mais ou menos na mesma situação. Agora, já nos Estados Unidos é diferente, né? Você tem brasileiros em todas as situações, né? Brasileiros passando dificuldade, A gente brasileiros... tem a classe média, a classe alta, a classe baixa, né? Sim, Tem documentos, né? Que os são... ilegais, né? Que aqui a gente quase não tem, né? Os ilegais, mas aí tem muitos, né? Tem bastante. Então, tem todo... E tem... Isso influencia muito também, né? Na educação das crianças, claro, né? Como em qualquer lugar, né? Tem famílias que acham importante, tem outras que não dão valor a investir na educação da criança, tem outras que acham importante, mas elas não têm uma orientação, não sabem o que fazer, não sei o que eu faço, será que eu falo inglês com meu filho? Tem muitos mitos, né, em relação ao bilinguismo infantil, tem gente que acha que se você ensinar uma outra língua, a criança vai ficar confusa. A gente ouve muito isso aqui no Japão. Eu ouço isso até de colegas professores, assim, que é melhor não ensinar inglês porque a criança japonesa vai ficar confusa, assim. Mas é uma coisa interessante, é uma coisa que eu gosto muito, inclusive eu conversei isso um pouco na minha dissertação de mestrado, e é uma coisa que eu talvez gostaria de ver, que eu acho que é a questão da cultura japonesa ser muito hermética, ser meio quase que avessa à diversidade, né, assim, comparando com os Estados Unidos e com o Brasil. Então, assim, eu acho que tem esse elemento que realmente, se você ensina muito inglês para a criança japonesa, ela fica menos japonesa, porque ela começa a perguntar, por exemplo, né, questionar coisas, ela começa a ter uma cabeça um pouco mais aberta, que nem sempre é o que os educadores japoneses querem, né? Que os educadores japoneses querem obediência, né? Querem, assim, um assunto para uma outra live, que eu acho que é um assunto bem profundo, mas bem interessante também, e importante para os pais que estão aqui, eu acho, para entenderem essa postura, né, dos educadores japoneses, que é muito diferente, por exemplo, da sua postura ou dos educadores dos Estados Unidos, pelo jeito, né? Eu sei que o tempo está acabando, né? Mas é rapidinho. Nossa, já? Puxa, como foi rápido. Ai, meu Deus, a gente está só começando, queria ficar mais 2 horas aqui falando. De repente a gente chama você de volta aqui. Essa questão do bilinguismo tem muito mito, tem muita informação errada, tem pediatra que acredita que está atrapalhando a fala da criança, atrasando. Então, eu só queria falar, gente, tem estudos maravilhosos atuais que provam que isso não é verdade. Bilinguismo só tem vantagens, não tem nenhuma desvantagem, nenhuma. Tem uma série de vantagens. Não atrasa a fala, não deixa a criança confusa, né? Então, pelo amor de Deus, não acredite. Se o pediatra falar, para de falar português com a criança, procure outro pediatra. Ou se a professora pensar nisso, né? E vá atrás de informação no Instagram, no Facebook, que é o mais fácil hoje. Tem várias páginas, vários especialistas falando disso, dando dicas. Se alguém tiver interesse, quiser entrar em contato comigo, eu tenho dicas de livro, eu procuro compartilhar também. Então, esqueçam essas pessoas que falam que Não, inclusive, importantíssimo você dar esse recado, principalmente aqui no Japão, porque a gente falou do Everton agora há pouco, mas não sei se você viu um artigo maravilhoso do Everton, meio que denunciando uma prática que ele descobriu numa escola, não vou nem citar nomes nem nada, mas assim, onde digamos, o pedagogo da escola estava dizendo que as crianças brasileiras, olha só, que as crianças brasileiras eram autistas. Você viu essa história, não? Não, eu lembro que tem muito problema com essa questão do autismo no Japão. Que não era autismo, não é que a criança... autismo, Exatamente, a criança estava tendo dificuldades linguísticas, né? Mas ela já foi colocado... Mas então é uma coisa assim de rótulo, né? Que aqui no Japão é muito assim, perigoso, a gente tem que ficar esperto e tem que procurar, como você disse, né? Procurar, buscar as informações, né, querido? Não ter vergonha também, que eu já ouvi isso de uma amiga que morou no Japão, que ela falava assim, eu tenho vergonha, eu não quero que meu filho seja diferente, então, assim, eu estou no parquinho brincando com as outras crianças, todas as mães estão falando inglês, né, aqui nos Estados Unidos, e aí eu vou falar em português com meu filho, ele é diferente. Eu não penso assim, eu falo para a mãe, olha, eu viro para a mãe e falo inglês, não repare que eu falo em português com ele, porque a gente usa em casa, falo português com ele, inglês com o coleguinha, inglês com a mãe, volto para o português, e ele vai, inglês com o coleguinha, português comigo, e isso é maravilhoso, né? Não é? Maravilha, ótimo. Então, é isso, né? Não ter vergonha também de quem a gente é, que eu acho que a gente acaba sempre caindo nisso, é um tema das nossas lives também, que é a autoestima, né? A gente tem que ter autoestima, tem que gostar de quem a gente é, e não tentar, sabe, assim, deixar os outros contentes, né? Querida, a gente está ficando sem tempo, detesto terminar, adorei a conversa.
Muito obrigado pela participação. Imagina. Pessoal, entre em contato. A gente acabou não respondendo nenhuma pergunta, mas eu vou entrar depois e responder todas as perguntas. Podem ficar tranquilos, né? Agora eu queria só terminar, falar que eu estou super feliz de ver você bem sucedida, bonita. E você, sabe, eu tô adorando assim essa nova Karina Almeida. E siga em frente, muito sucesso para você, viu? E obrigado pelo seu trabalho, assim, pela sua preocupação com os outros, principalmente com as crianças brasileiras que precisam muito de pessoas como você, viu? Muito obrigado. Imagina, obrigada a você, gente. Fiquei super feliz. Eu queria falar mais umas 2 horas, mas eu sei que não pode. Bom, então fica a dica aí, de repente, se vocês quiserem, a gente chama de novo a Karina aqui para mais uma live e ela continua falando sobre esse assunto. Tenho certeza que vai dar muito pano para manga, mas por hoje é só. Muito Não, para, obrigado. cedo, não dá para ficar muito tempo. Muito obrigada, adorei, amei, tá? Adoro. Eu também, querido. Um beijão para você, viu? E o Renato Brandão Live está de volta no próximo sábado, às 19 horas, como sempre, 7 horas da manhã no Brasil. Acordem, façam como a Karina, acordem e venham participar para a gente ter uma conversa gostosa aqui, tá bom, queridos? Tá bom. Um grande beijo. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, Lincoln também.